Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: Deus é masculino ou feminino? Deus, o Criador, ele é masculino ou feminino? Mas antes que eu comece, entre neste canal, se inscreva neste canal, Carlos Zanino. Se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações. O YouTube vai fazer com que você esteja lembrando dos vídeos que eu vou estar postando. Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo ou correr ligado. Já são mais de 300 vídeos neste canal. A sua crítica, tá? O seu like ou dislike, no rodapé, você diz aí o que você achou sobre este assunto aqui. Deus é masculino ou feminino? Uma sugestão de vídeo também eu faço para você. Vamos lá, bora junto, bem resumido? Mas eu quero trazer uma compreensão sobre esse fato, sobre este assunto para você. Vamos lá. Ao examinar as escrituras, dois fatos ficam bem claros. Primeiro, Deus é espírito e não possui características humanas ou limitações, segundo todas as evidências encontradas nas escrituras sagradas, tá? Então, devemos concordar aqui que o fato de que Deus se revelou à humanidade na forma masculina, quando dá para a gente entender dessa forma, tá? Olhando nesse prisma, tá bom? Então, antes de tudo, a verdadeira natureza de Deus precisa ser entendida. Deus é uma pessoa, obviamente, porque Deus demonstra todas as características de uma pessoa. Deus tem mente, vontade, intelecto, emoções. Deus se comunica, tem relacionamento. E as ações pessoais de Deus são evidenciadas em toda a Escritura. Do Velho e do Novo, tá? Do Torá, da Torá, do Pentateuco, da Bíblia hebraica, não é? Então, devemos entender assim. Como João 4:24, lá em João 4:24, diz as Escrituras que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já que Deus é um ser espiritual, Deus não possui características humanas físicas como a nossa, tá certo? É importante nós vermos nas Escrituras como ela descreve, como as Escrituras descrevem essas características em relação ao espírito e com relação ao ser humano, ok? Então vamos lá. Com relação ao ser humano, chamamos de antropoformismo, que é apenas uma forma de Deus, um ser espiritual, que usa para comunicar certas verdades sobre a natureza humana. Então, para o ser humano, nós chamamos desse nominho bonitinho aqui, ó, antropoformismo. Então, Deus se apresenta dessa forma para que a natureza, para que o ser humano possa identificá-lo, entendê-lo, ter essa relação, tá certo? Então, é necessário que a gente entenda também este lado. Já que, no caso aqui, o ser humano é um ser físico limitado em sua capacidade e em compreensão, e que vai além e muito além, muitas das vezes, dessa compreensão de Deus, no sentido de que você não consegue compreender com exatidão a questão de que Deus é. O que importa é que Ele é. Importa que Ele seja. Mas a exatidão disso, a complexidade, a amplitude, não conseguimos. Tá bom? Conseguimos entender até aí. Tá? Então é importante aprendermos que a Bíblia ajuda o homem a entender quem Deus é. A Bíblia ajuda o homem a entender quem Deus é. Tá certo? Parte da dificuldade vem ao examinar o fato de que o homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27, já que esse é a pergunta do subtítulo, tá? Então vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os céus, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre todas as coisas. Quando eu falo assim, domínio sobre os céus, é no sentido das aves, tá? Tá certo?
nessa limitação que nós temos aqui. Até onde o homem pode chegar, tá certo? Onde é possível. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança Deus o criou. Deus criou o homem e mulher. Entendeu? O que significa então o homem quanto à questão homem, mulher e semelhança? Bom, pois eles são mais magnificentes do que o resto da criação, muito mais magnificentes, uma obra-prima em relação às demais criaturas e às demais das criações de Deus. Então, por quê? Porque o homem tem essa capacidade moral, intelectual, também possui componente material, tá certo? A humanidade possui aquilo que está lá em Gênesis. Se você pegar Gênesis, lendo de carreirinha, você vai entender melhor do que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Tendo dito isso, homem e mulher são os únicos projetados à imagem de Deus. Eles não são cópias exatas de Deus, não, de forma alguma. Aqui nós estamos falando com relação à questão do intelecto, do alegrar, do entristecer, do chorar, do rir. Você está me entendendo? É nesse sentido, numa questão mais voltada à alma, ok? Tá bom? Então vamos lá. Então, tendo essas características, a questão masculina e feminina, nós entendemos que Deus é um ser espiritual, sem característica de dizer, olha, é um homem ou uma mulher. Não tem isso, ok? Então vamos lá. Lembrando que ser a imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com características físicas, beleza? Tá bom? Vamos lá. Sabemos que Deus é um ser espiritual e não possui tais características. Não possui, tá bom? Vamos lá. No entanto, isso não limita como Deus pode escolher-se em relacionar-se com a humanidade, com a sua criação, com as criaturas, ok? Então, as Escrituras Sagradas contêm todas as informações que precisamos saber. Ela não diz tudo sobre, mas sobre o tudo que nós precisamos saber, tá? Então vamos lá. Ao olhar que a Bíblia nos diz que há várias observações e evidências, tá? Sobre a forma no qual Deus é e no qual Deus se relaciona. Sabendo que Deus, ele também pode se relacionar com o ser humano da forma que ele quiser, ok? Vamos pensar assim, mas lembrando que ele é um ser espiritual. Tá? Para começar, é importante nós termos uma ideia aí de que nós temos mais de 170 referências a Deus Pai. Isso implica que uma pessoa não pode, um pai, ser ao mesmo tempo um ser masculino. No caso aqui, ó, olha que interessante. Vamos voltar. Para começar, as Escrituras contêm quase 170 referências a Deus como Pai. Isso implica que uma pessoa não pode ser um pai a menos que seja masculino. Pai é o quê? Não é masculino? Então, a menos que seja. E se é, logo então entendemos que essa palavra ela está no masculino, tá? Se o objetivo de Deus tivesse sido o de revelar-se ao homem na forma feminina, então a palavra seria mãe, tá? Então, pai, tanto no Velho quanto no Novo, são pronomes masculinos e são usados frequentemente em relação e referência a Deus, ok? Tá bom? Para terminar, Jesus Cristo se referiu a Deus como várias vezes referiu, e em outros casos usou o pronome masculino em referência a Deus, tanto Deus no sentido da palavra, como na sua filiação, tá? Deus Pai, tá? Então, só nos evangelhos, né? No caso, dando um exemplo, que Cristo usa o termo Pai em direta referência a Deus, mas há quase aqui, no caso, quase 160 vezes, trazendo a referência, 160, 170 vezes, dependendo da tradução e da sua Bíblia aí, tá certo? Então, vamos lá, olha que interessante em João 10:30. Ele diz aqui, eu e o Pai somos um. Certamente Jesus Cristo veio na terra em que forma o quê? Humana, como homem. Ele não veio como mulher, ele nascido de mulher, mas homem. A sua encarnação, o verbo encarnado, aqui é homem. Tá? Olha que interessante aqui.
As Escrituras registram vários outros exemplos onde Cristo utilizou os substantivos e pronome masculino em referência a Deus, no seu geral, e Pai. As epístolas do Novo Testamento, de Atos até Apocalipse, também contém quase 900 versos onde Theos, que é Deus, né, está aí no substantivo masculino, no grego, e é usado direta em referência a Deus, Pai. Na maioria dos casos, essa palavra é traduzida como Deus, nas versões em inglês, tá certo? Lord, né? Senhor, Lord, Deus, Senhor Deus, tá? Então é importante que você, nós saibamos que aqui Deus, ele se manifesta na forma de ser humano, no caso Cristo encarnado, homem, tá certo? Olha lá que interessante, Jesus Cristo, a quem a Bíblia também se refere como títulos, substantivos e pronomes, masculino, andou sobre a terra, no seu formato masculino, tá? Os profetas do Velho Testamento e dos apóstolos do Novo também testificaram dele sendo como homem, Senhor, homem, Lord, Senhor, tá? Fazer a afirmação de que Deus escolheu forma feminina para se revelar ao homem ou não é inconsistente, não tem nenhum padrão bíblico estabelecido, nem na nossa língua e nem na língua aramaica, hebraica e no grego koiné, e muito menos nas transliteradas aqui para a nossa língua, tá bom, queridos? Então, dentro da sua humanidade, Deus colocou dessa forma, trazendo para nós a sua verdadeira natureza espiritual, tá? E encarnada no Cristo masculino, ok? Tranquilo então? Respondeu aí? Você conseguiu entender? Né? Se você for voltar lá o vídeo, Deus é masculino ou feminino? Então eu trouxe para você que Deus aqui, ele se manifesta masculino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lembrando que Deus é Espírito, tá? E Gênesis fala que nós somos imagem e semelhança pelo fato de que há emoções, do choro, da alegria, né? Da comunicação, do entendimento, da razão, da lógica, tá certo, gente? Beleza? Então, conseguiu passar para vocês aí essa verdade? Então, ó, só lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom, Shalom Adonai. A paz do Senhor seja com todos vocês, tá? Até um próximo vídeo.